Você sabe o que é uma odisseia? Você já ouviu falar em odisseia? E se eu te disser que a sua vida é uma espécie de odisseia da vida real? Camila, que papo é esse que você já começou assim, trazendo uma história muito louca? Quando a gente fala de uma odisseia, a gente está falando de uma longa viagem, de uma viagem com muitas aventuras, com imprevistos, com experiências singulares. E é por isso que falar sobre autodesenvolvimento é falar sobre uma odisseia. É falar sobre uma jornada em que tem coisas que você tem controle e coisas que você não consegue controlar, que são imprevistos e que você vai precisar de prontidão, de capacidade, de tranquilidade para responder a essas situações. Talvez você esteja se perguntando nessa odisseia, Camila, sobre o que a gente vai falar? Quais são os pontos que a gente vai ver aqui nesse nosso tempo de troca? Primeiro, nós vamos falar sobre construção da autoconfiança, sobre o quanto isso é importante para a sua jornada e para os seus resultados. Depois, nós falaremos sobre inteligência sensitiva, que é como regular seus próprios sentimentos, suas emoções, como interpretá-los, como entendê-los, e a gente vai caminhar sobre um bloco um pouquinho mais específico sobre regulação emocional e sobre como você pode lidar com isso. E depois a gente vai falar sobre prontidão e senso de urgência, que é basicamente a sua capacidade de não estar no mundo a passeio, de saber como tomar decisões, de fazer o que precisa ser feito na hora certa, sem necessitar que alguém te diga o que fazer. Então, essa é uma jornada muito rica e eu te convido para você vir comigo nela. A pergunta que não quer calar é: o que é autoconfiança? Com certeza você já ouviu essa palavra diversas vezes. Num vídeo na internet, um blog, uma capa de livro, e as pessoas falam: você precisa ter autoconfiança. Mas o que é isso? Autoconfiança é falar sobre a sua crença, sobre o conjunto de crenças que você tem a respeito das suas próprias habilidades, das suas competências, do seu valor enquanto pessoa. Uma pessoa que não tem autoconfiança, ela não acredita que consegue fazer as coisas, que consegue executar, que merece receber oportunidades. Já uma pessoa que tem autoconfiança, ela tem uma atitude positiva diante da vida. Ela está sempre se projetando à frente, fazendo escolhas e acreditando na sua própria capacidade. Falar sobre autoconfiança é falar sobre uma jornada, porque não é ou tem ou não tem autoconfiança. Pelo contrário, é um espectro em que você precisa estar sempre olhando para si mesmo e vendo como você está diante dos desafios da vida e se incentivando, né? Sendo o seu principal incentivador para que você consiga construir coisas cada vez maiores. Então, invista na sua autoconfiança e não permita que outros bloqueios, dificuldades tentem te paralisar. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que as pessoas falam sobre mim como se elas soubessem o que é estar na minha pele. Eu é que sei o trabalho que dá para enfrentar as situações do dia a dia. Todo mundo fala, tem que ir para o enfrentamento. Mas o que é enfrentamento? Basicamente acontecer um problema, um desafio, uma situação que você sente medo de fazer, de executar, eu tenho que ir para frente. Eu tenho que ir para cima do problema, eu tenho que fazer alguma coisa e as pessoas ficam de camarote esperando. Autoconfiança, cadê você, querida? Tô esperando você agir. Eu é que sei o trabalho que dá, ficar olhando todos os dias para as evidências. Acabou o dia de trabalho, eu deitar na minha caminha e ficar ali pensando: o que eu fiz de certo hoje? O que eu fiz de bom hoje? Mas tem o lado bom também, né? Só eu que sei a sensação boa que dá. Quando entra no meu corpinho aqui essa sensação de autoeficácia, do tipo, nossa, como eu sou maravilhosa, como eu estou fazendo boas escolhas, como eu estou sendo assertiva, proativa, como eu estou tomando a frente, assumindo o controle da minha própria vida. Da minha própria vida ou será da vida da pessoa, da sua vida? Minha vida, porque eu sou o centro, afinal, eu sou o centro de tudo. Pois é, mas você deve estar se perguntando: Camila, o que eu faço na minha vida prática no dia a dia? Quando a gente fala sobre autoconfiança, diversas situações vão aparecer na sua vida. Imagina, por exemplo, que você está numa reunião de trabalho. E aí as pessoas falam: vamos aqui compartilhar as nossas ideias, a gente tem um problema para ser resolvido. Ou uma oportunidade de melhoria. Enquanto a reunião está acontecendo, parece que acontece uma briga no seu cérebro, né? E assim você fica: eu falo, eu não falo, eu dou minha opinião, será que as pessoas vão entender? Será que elas vão concordar? Será que elas vão gostar? E aí o que eu vou te dizer? Você vai usar a regra dos 3 segundos, que é: antes de chegar ao final do 3º segundo, você precisa falar a sua opinião. Porque o objetivo aqui não é necessariamente você falar uma coisa muito genial ou muito boa, mas sim desenvolver, treinar essa capacidade de se expor,
de falar. Então, a partir de agora, tem alguma oportunidade de você se expor, de você falar a sua opinião, de você compartilhar as suas ideias. Conta até 3 segundos e quando abaixar o último dedo, é hora de falar. Uma maneira de pensar sobre inteligência sensitiva é falar sobre esse lugar emocional, sobre essa habilidade e capacidade de reconhecer, em primeiro lugar. Depois, compreender e lidar de forma eficaz com as emoções. Talvez se eu te perguntasse, quais são as emoções que você sentiu hoje? Você diria, Eu senti emoções hoje? você sabe que sentiu, mas quais foram? Quais nomes você pode dar para ela? Eu costumo dizer que existem muitas pessoas que são analfabetas de sentimentos. Elas não sabem dizer o que sentem, elas não conseguem identificar o que sentem. E isso é muito importante, porque nós estamos o tempo todo reagindo ao mundo e aos estímulos externos a partir desse universo que roda dentro da gente. E a gente precisa entender muito bem quais emoções são essas, porque às vezes a gente pode ser impetuoso demais ou apático demais, mas tudo isso é reflexo dessas emoções e desses sentimentos. Por isso que a gente precisa entender cada vez mais sobre inteligência sensitiva. E tem muitos outros conceitos que a gente também precisa considerar. Por exemplo, eu vejo as pessoas falando razão e emoção, como se fossem coisas separadas, dicotômicas. Não existe nenhum momento que você use a sua razão em que a emoção não esteja envolvida, porque está sempre tudo muito conectado. A razão e a emoção, elas estão sendo acionadas e usadas em toda decisão que você precisa tomar, porque quando você tem que decidir, você tem uma memória que te lembra de outros momentos da sua vida que você viveu, sentiu, passou por isso. Então, falar sobre emoção é falar sobre esse conjunto de memórias. A realidade é que você é um conjunto de memórias respondendo ao presente. Tá, então como faz para desenvolver essa tal inteligência sensitiva? Para desenvolver, você precisa focar na melhoria contínua, ou seja, sempre que você tiver algum comportamento diante da vida, que você pare em algum momento do seu dia e pense, será que eu fui suficientemente proativo? Será que a minha autoconfiança foi demonstrada? Será que eu consegui entender muito bem quais são as minhas emoções? Então, para desenvolver, você precisa continuar sempre olhando para isso e melhorando, porque se você levar a vida de forma automatizada, você não vai conseguir perceber os pontos de melhoria. Talvez a pergunta seja, como que eu vou desenvolver a inteligência sensitiva e de que forma que isso melhora a minha vida? Qual a relação disso com o mundo? Eu não sei se você já parou para pensar, mas se conhecer é o ponto de partida para lidar com o mundo. Existe um mundo que gira dentro de você. Cada um de nós é um universo particular. E quanto menos você se conhece, menos ferramenta, menos capacidade você tem de enfrentar o mundo. O grande problema é que ao longo da nossa vida nos ensinaram a sempre olhar para fora. E nós negligenciamos muitas vezes esse olhar para dentro. Quanto mais você se entende, quanto mais você se conecta e você entra nessa jornada de autoconhecimento e de autoconstrução, mais você vai saber, melhor você vai saber quais são os seus limites, até onde você pode ir, o que te falta, onde você precisa desenvolver. Então lembre-se que para você olhar para o mundo que te cerca, primeiro você precisa se olhar, sempre.
Vamos falar sobre regulação emocional. Basicamente, é a capacidade de te impedir de ser preso, de arrumar uma briga no trânsito, de xingar o seu chefe. Todas as vezes que nós falamos sobre regulação emocional, nós estamos falando dessa capacidade do nosso cérebro, o córtex pré-frontal, essa parte bem aqui na frente da sua testa. Você já deve ter tido a sensação de chegar em casa depois de um dia de trabalho, deitar e se sentir muito cansado. Ter até dormido um pouco, o corpo é como se ele tivesse descansado, mas no outro dia é como se fosse um cansaço mental. Porque nós estamos sempre fazendo esse processo de regulação. O seu cérebro está fazendo esse processo de regulação. Ele está te impedindo de fazer coisas que podem ser prejudiciais para você. Ele está te orientando e te ajudando a não descumprir as normas sociais. Falar sobre regulação emocional é falar sobre essa capacidade de tomar atitudes e decisões de forma mais ponderada, equilibrada, pensada. Eu sou uma ferramenta poderosa, necessária, essencial para você lidar com o estresse e com a ansiedade. E se eu puder te dar uma dica, eu quero que você foque na intensidade e na duração da sua emoção, ou das suas emoções. Por quê? Quando a gente fala sobre intensidade e sobre duração, existem momentos em que você pode ter uma resposta que é impetuosa demais, intempestiva demais. Mas geralmente isso acontece quando o copo já está transbordando. Imagina que você já vem de dias muito estressantes, de problemas muito difíceis no trabalho. E aí quando você pega o seu carro e volta dirigindo para casa, e aí alguém te ultrapassa, te corta, não dá seta, e você fica com vontade de brigar com essa pessoa. Daí você chega em casa e algum dos seus parentes, dos seus familiares, não faz alguma coisa que você pediu que fosse feita, te faz algum questionamento, e aí você tem uma atitude muito forte, porque você já veio sobre uma dinâmica de muito estresse. Acaba que essa situação, você teve uma resposta mais intensa do que precisaria ser. E aí você fica 2 dias com raiva dessa pessoa. Vocês discutem, brigam, e aí você não quer nem olhar na cara dela pintado de ouro. Por quê? Muita intensidade e muita duração. Mas isso aconteceu exatamente porque você já vinha com uma dinâmica muito intensa de estresse e de ansiedade. Ou seja, faltou o meu trabalho. Para trazer alguns exemplos práticos, eu quero que você pense, por exemplo, em um projeto. Você está trabalhando no projeto, você coloca toda a sua energia, organiza as coisas, faz a entrega e no final você percebe que alguém está tentando levar o crédito no seu lugar. O que dá vontade de fazer? Agredir essa pessoa. Ih, falei demais. Mas é isso que você sente. Você sente vontade de brigar com essa pessoa, de xingar essa pessoa. E por que você não faz isso? Porque você tem um mecanismo de regulação emocional. Apesar das suas emoções terem sido reviradas, mexidas, de você estar se sentindo injustiçado, indignado. Afinal, como que eu faço todo o trabalho e você leva os créditos? Quando você consegue não brigar com as pessoas, não xingar as pessoas, não arrumar problema no trânsito, é a sua regulação emocional que está agindo e está sendo eficaz. É muito provável que você já tenha ouvido aí no mercado de trabalho o termo, por exemplo, inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, a pessoa tem a expectativa que você tenha uma boa capacidade de regulação emocional, ou seja, que você consiga refrear os seus próprios impulsos, que você consiga agir de forma pensada, assertiva. E a minha pergunta para você é: como está o seu nível de regulação emocional? Prontidão e senso de urgência, ou também proatividade, você já deve ter ouvido falar pelo mercado, que é a capacidade de se sentir pronto. Frente às decisões que você tem que tomar na vida, você se sentir apto para agir. Isso fala sobre disponibilidade, sobre ímpeto, sobre a capacidade de resolver problemas, desafios, situações. E isso começa, obviamente, em você. Até porque antes de tomar qualquer decisão, você pensa a respeito daquilo e precisa agir em resposta. Mas se você não se sente pronto, como que você vai agir? Então, invista sempre em desenvolver seu conhecimento para que você tenha respostas e se sinta cada vez mais habilitado, mais pronto para resolver os problemas da sua vida. E aí você imagina viver sem mim, num mundo em que você tem que cumprir prazos, entregar tarefas, cumprir metas, cumprir com o cronograma. Como que você ia viver sem mim? Imagina você lidando com adultos, profissionais, que não sabem o que fazer. O mundo é cada vez mais ágil e as pessoas não têm tempo. Às vezes elas não têm nem a paciência para ficar explicando o que tem que ser feito. Então, o seu papel
é desenvolver a sua prontidão para que você não fique refém das pessoas. Nunca esqueça que se você tiver a minha presença na sua vida, as pessoas vão te disputar. Elas sempre vão querer você no time, elas sempre vão querer se relacionar com você, porque é muito bom lidar com pessoas executoras. E é isso que eu quero que você seja. Eu vou te trazer um exemplo. Imagina que você estivesse no seu trabalho e que você precisasse ficar o tempo todo dizendo para a pessoa que é o seu colega, que está na mesinha do lado, o que ela tem que fazer. Você chega de manhã e fala: fulano, liga o computador. Fulano, abre o seu e-mail. Fulano, responde esse e-mail. Você ia ficar cansado. Porque ninguém gosta de ter que ficar dizendo para os outros o que tem que ser feito. Então, falar sobre prontidão é falar sobre não precisar ficar ouvindo das pessoas o que tem que ser feito. Eu costumo dizer que é não estar no mundo a passeio. Porque a galera que está no mundo a passeio vive a vida como se precisasse sempre de um estímulo, de alguém dizendo o que faz. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que fica esperando orientação. Quando você tiver dúvidas, pergunte. Mas também existe proatividade em fazer perguntas, em fazer boas perguntas. E o que eu quero que você pense agora é: você tem sido proativo? Você tem prontidão? Você tem ímpeto? Você faz boas perguntas quando precisa de orientação? Pense. O meu convite para você agora é que você continue investindo em si mesmo, que você continue construindo a sua autoconfiança, tendo em vista que esse não é um processo estanque, que você, ao longo da sua jornada de vida e da sua jornada profissional, você vai precisar encontrar mecanismos intencionalmente para retroalimentar a sua autoconfiança. Que você sempre se lembre de olhar para a vida e de buscar os motivos que você tem para acreditar em si mesmo, que é olhar para os seus resultados, para a sua vida, para os seus feitos, que você, como se diante de um espelho, olhasse e visse o quanto você tem autoeficácia e o quanto os seus resultados comprovam isso. Porque quanto mais você fizer, mais autoconfiante você vai ser ao fazer. Então não perca de vista que sempre que você escolhe enfrentar as suas dificuldades, enfrentar os seus medos e construir alguma coisa, você está se construindo. Lembre que o maior empreendimento da sua vida é a sua autoconstrução, porque disso deriva todos os outros resultados que você vai ter na vida. Agora que já está claro para você que você precisa investir em si mesmo, eu queria que você pensasse sobre como o mercado caminha para uma realidade em que cada vez mais se usa inteligência artificial. Nessa realidade de mundo, eu quero que você foque nas habilidades humanas, nas suas inteligências enquanto ser humano. A única maneira da gente dar conta de um mundo em que tem tantas tecnologias e tanta novidade acontecendo ao mesmo tempo, que você se aproprie cada vez mais de quem você é, de quais são as suas habilidades e competências, porque você vai fazer uso disso associado à tecnologia. Então, o meu convite para você é que você nunca perca de vista que você tem esse
esse compromisso consigo mesmo de ir construindo cada vez mais e se apropriando de quem você é e das suas habilidades para que você possa fazer coisas cada vez maiores. Então, diante da vida, mantenha o sorriso, siga construindo, olhando para quem você é, para as suas habilidades e acreditando em você sempre. Nunca perca o seu sonho de vista e faça dele uma realidade.